Vamos iniciar com a nossa prece. Então, vamos convidar o Mestre Jesus a estar conosco, aos bons espíritos, a nossa irmã Amélia Rodrigues, sua equipe espiritual, que possa nos auxiliar, né, no entendimento sobre esse capítulo, e que cada um de nós que aqui estamos, nunca deixemos de buscar os nossos melhoramentos, de fazer o bem, como nos convida a espiritualidade, como nos convida o Mestre Jesus, que nunca deixemos de olhar para nós mesmos, as nossas reais necessidades, as necessidades as quais nos permitem crescermos, que o nosso caminhar seja repleto de muita luz, porque assim ele é, mas que, acima de tudo, tenhamos a capacidade de enxergar essa luz em nós, em todos aqueles que nos cercam. Que assim seja. Boa tarde, Felipe. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 18, para todos nós, Felipe, que justamente é o capítulo que nos remete a uma análise íntima, assim como todos, mas esse em questão é sobre o que nós estamos a buscar realmente. Servo de todos, e aqui está, nesse livro, que é um livro maravilhoso, e eu sempre recomendo aqueles que não têm, puderem, que adquiram, que é A Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. Hoje seremos eu e Guilherme a realizar esse trabalho, e Guilherme vai iniciar. Então, seja muito bem-vindo, cada um de vocês, Rosenilda, e que nós possamos agora adentrar neste capítulo que, sem dúvida nenhuma, vai nos fazer refletir. Boa tarde a todos. Como a Andrea já falou um pouco sobre a abertura, vamos falar sobre o capítulo 18, Servo de Todos. No Mahabharata, que é um texto sagrado hinduísta, salvo engano, com mais de um milhão de palavras escritas em sânscrito, há um conto muito interessante. Houve um tempo em que os homens eram deuses, mas por não saber se portar, os deuses superiores decidiram por retirar-lhe a divindade. E então convocaram Brahma, o mestre dos deuses, para um conselho e começaram a discutir. Gostaríamos de retirar a divindade dos homens, mas onde poderemos colocá-la? Um deus inferior redarguiu: podemos escondê-la escavando o chão e aterrando-a. Mas Brahma logo respondeu: bom, o homem pode cavar e em determinado tempo conseguirá encontrar a sua divindade. Outro então deu mais um exemplo. Bom, então poderemos esconder no fundo dos oceanos. Brahma então respondeu novamente: no fundo dos oceanos, mais tempo ou menos tempo, chegará o homem até lá. E logo trará sua divindade novamente à superfície. E então ficou decidido que esconderiam a divindade do homem num lugar onde ele nem sequer ousasse procurar.
no local mais profundo de si mesmo. E reza a lenda que até hoje prossegue a criatura, escavando, mergulhando, lutando para procurar sua divindade quando ela existe em si. Amélia faz um trabalho excepcional quando começa indagando a fala de Jesus. Que vinhas fazendo no caminho? O ponto central do capítulo é o amor. A temática da servidão, quando nós vamos bem observar, é um ato de amor, é um ato de compaixão, é um ato de caridade, é movimentação, é trabalho. E então, era tarde, e os discípulos, em acalorada discussão, conversavam entre si sobre quem seria o maior na concepção do Rabi, quem seria o maior no reino dos céus. E Judas, logo, com seu orgulho, demonstrou-se ser, se não o maior, um dos maiores, porque era portador do tesouro da comunidade. Jesus certamente lhe confiava muito. Tiago Maior, prosseguindo na conversação, disse que, na certa, ele seria o maior, porque Jesus mantinha-lhe colóquios expressivos e nobres, contando suas intimidades. Tomé, o Dídimo, indagou, não quanto a ele, mas quanto a Simão Pedro. Não é ele que o mestre designa as maiores atividades? Não foi ele a testemunha do que aconteceu no Tabor? Bartolomeu falou então sobre João. João era o mais novo da empresa da Boa Nova. E o Rabi o acolhia com extremo carinho, extrema ternura. Mas Pedro falou também de Levi. Não é ele o mais culto dentre todos? Não tinha ele mais formação? E então a discussão manteve-se acalorada. Quando nós, em nossa infância espiritual e também na infância carnal, gostamos de algo e, como ainda não sabemos nos portar diante do amor, nosso amor ele é demonstrado pela posse. Eu gosto, eu quero, eu tenho de possuir. Esse é o amor de Judas. Por ele possuir o dinheiro em mãos, achava certamente que o amor era maior, porque ele enxergava o amor de natureza material. Vejamos nós. Quando crianças, ou mesmo na maioridade, quando temos alguém que nós gostamos tanto, que nós afinizamos psicamente, não nos basta ser amigos. Queremos o título de melhores amigos. E entra ciúme, entra raiva, entra tudo porque nós queremos ser detentores da posse, da vontade do outro. Ele, o mestre, serviu amando. E muito amando, não foi amado. Os apóstolos, naquele momento, eram amados, não serviam ainda e não sabiam amar. Prosseguimos então para Tiago. Tiago, um passo à frente de Judas, mas ainda localizando-se no mesmo patamar,
Amava o Cristo pelo que este lhe dizia, mas não sabia amar o Cristo pelo que era. Os colóquios que tinha com ele não retirava para si o aprendizado necessário. O Cristo não falava em vão. De sua boca saíam lições. Apenas isto: amor, ternura, compaixão. Ele, que era o maior, fez-se o menor. E então, conversando, equalizava-se na planície da terra, mas demonstrava que seu amor estava no planalto das ações. Tomé já passava um pouco mais esta questão, pois não acreditava em si o detentor do maior amor do Cristo, indicando a outro pela análise da consciência. Ora, não é Pedro que está tão empenhado nas tarefas, que participa com o Mestre ativamente, a todo instante, dedicando-se, não é ele que oferece a casa e que Jesus aceita para repousar? Não é ele que passa mais tempo com o Mestre e o Mestre o aceita? Tomé reconhece-se numa posição, mas peca por um lado. Não compreende ainda o amor na sua sublimidade. E por não compreendê-lo, não vê que o Cristo ama Simão e o ama também. Porque o amor, que é fonte, matriz de toda energia universal, alcança todas as criaturas. Ele ainda não compreendia, afinal ele é o nosso arquétipo de ver para crer. Então ainda tomaria um bom tempo. Prossigamos com João, o discípulo amado, o único que não passou sobre torturas para desencarnar, mas que serviu tão fielmente quanto os outros discípulos, entregando a sua vida por amor ao Mestre. Era ele o mais amado? Não poderia ser, porque ainda assim o Mestre ama a todos e a todos ensina. Não dispensou a ninguém do seu convívio, das suas curas, do seu magnetismo, e por isto não poderia ser também João a ser o mais amado, nem o maior no reino dos céus. Levi, o escriba, futuramente o evangelista, seria ele, então, já que Jesus lhe confiou a missão de escrever seus ensinamentos, já que ele descreveu tão fielmente as passagens, as narrativas, os locais, os acontecimentos, só porque ele era douto, sábio? No Evangelho nós temos a resposta. Mistério oculto aos doutos e aos prudentes. Levi era diferente dos doutos de sua época. É fato. Mas na empresa do Cristo, na divulgação da Boa Nova, todos são iguais. E a aspiração máxima é ser um servidor de todos, o servo. E então o amor, que é a nossa figura central, se estende. Novamente, Amélia pergunta, com a pergunta do Cristo: que vinhas conversando no caminho?
Se pararmos para pensar e analisando todas as narrativas que nós temos do Cristo, dificilmente ele se preocupa com alguma coisa, a ponto de perguntar o que é, porque ele interiormente já o sabe. E utilizou-se dessa oportunidade, onde os egos estavam se entrechocando, onde as criaturas estavam demonstrando o seu primarismo, para deixar uma sabiosa lição. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. E mais à frente prossegue: o amor, nesta maneira muito imperfeita, é o amor de mãe. O amor de mãe é o que nós temos como mais sublime amor, quando bem executado, a função de exemplo na terra. E Salomé, mãe de João, mulher de Zebedeu, vai pedir para que Jesus coloque seus filhos, um à sua direita, um à sua esquerda. E Jesus, com toda a sua paciência, isto eu não posso lhe garantir, pois é meu Pai que está nos céus que decide. Mas se eles tiverem a coragem de sorver o cálice que eu sorverei, eles entrarão no reino dos céus. O reino dos céus é a construção que já está edificada, mas que permanece esquecida em nosso íntimo. É a divindade do homem do conto inicial. Nosso programa de hoje é para construir este reino, edificá-lo, porque na nossa ignorância temos escolhido inúmeras vezes o caminho incorreto, ou o caminho mais longo, porque todos os caminhos, mais ou menos longos, levam ao Pai. Porque o amor divino não tem limites. Não há um espaço que não chegue. Vemos nas narrativas e diversos livros, diversas coletâneas, em que os espíritos ignorantes, escravizados de si mesmos, recebem o auxílio na hora certa. E na hora certa, pergunta ao mestre: "Que vinhas fazendo, conversando no caminho?" Esta é a sublime pergunta para lhe expressar uma questão universal que mudaria todo o paradigma de uma época, de uma sociedade, da humanidade. Servir a todos, sem distinção. Não querer o primeiro lugar apenas para mostrar-se, porque o ego é frágil, a matéria é transitória. Tudo de ordem transitória tem um tempo de fenecer. Buscar, então, as coisas do espírito. O tesouro que foi escondido no conto, que é a divindade do homem em si mesmo, Jesus o explana de uma outra visão, mas é a mesma coisa. Onde estiver seu tesouro, aí estará o seu coração. E então servir a todos. Coração, o sentimento, é o que nos move, aliado ao intelecto, para sublimar ou estagnar de acordo com a nossa vontade.
amar. Questão inexorável que a nenhum de nós poderá eximir. Amor é tudo. Amor de amigo, amor de irmão, amor de mãe. Amores imperfeitos, amores muito perfeitos. Todos são amores. Necessitamos, então, colocá-los no carreiro do bem, para que, trabalhando através da subserviência pelo bem, possamos torná-lo o amor a todos, o amor perfeito, o amor que Jesus veio pregar, porque ele, que era o maior, fez-se o menor, menor no orgulho, menor na vaidade, menor nas elas morais, o maior no reino dos céus. E agora eu passo para André, que vai continuar a nossa conversação sobre o amor, sobre a servidão, que é que Jesus nos diz. André, fique à vontade. Bem, meus irmãos, boa tarde para aqueles que adentraram, né? Enquanto Guilherme falava. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nós aqui estamos em uma eterna busca, a busca por nós mesmos. Os discípulos, naquele momento, presos, como bem Guilherme falou a matéria, ainda não tinham compreendido de tudo o amor ao qual o Mestre se referia. Nós caminhamos porque predestinados estamos a alcançar o perfeito, mas é um perfeito relativo. Nós caminhamos para sermos aqueles que serão os crísticos, que irão trabalhar na vinha do Senhor. O reino dos céus, ao qual nós todos queremos alcançar, ele está, como nos disse Guilherme, já dentro de nós. A esperar desenvolvermos esse sentimento de amor, esse sentimento de luz, esse confiar e acreditar em nós mesmos. Nós não acreditamos em nós. Nós não nos sentimos capacitados, para alcançar uma plenitude. Porque nós reconhecemos as nossas imperfeições, mesmo que não venhamos a explanar uns para os outros. As nossas dificuldades são necessárias para que venhamos a desenvolver todos os sentimentos que concernem esse homem de bem, esse homem que está a se preparar para o verdadeiro trabalho. Nós sabemos que determinadas religiões acreditam que um morreu e acabou, né? Então, não se preparam, não se permitem. Nós que adentramos na doutrina espírita, que para nós é o Consolador prometido, nós enxergamos no hoje a necessidade dessa transformação, que só acontecerá conforme venhamos a nos conhecer. Porque quando nós nos conhecemos verdadeiramente, nós temos a possibilidade de trabalhar as nossas falhas, as nossas faltas, que não são poucas, mas as quais nós
preferimos não enxergar. Precisamos sofrer? Precisamos realmente sentir a dor? É algo muito íntimo de cada um de nós, algo que nós realmente buscamos. Porque se eu compreendo que preciso ainda da dor, eu irei de encontro a ela. Mas estarei eu preparada para suportar aquela dor? Porque a coragem da compreensão da vida, no momento em que eu estou no plano espiritual, me favorece acreditar que eu posso suportar tudo. Mas a espiritualidade me conhece no íntimo e sabe até onde eu posso ir. Cada encarnação é um degrau ao qual todos nós iremos trilhar. E mesmo que venhamos a pular um degrau, mais adiante vamos retornar para experienciar aquilo que passamos, que não compreendemos. Porque tudo na vida precisa de prática. A teoria, ela nos auxilia a desenvolver, a pensar, mas a prática nos possibilita enxergar. Então, nós não podemos fugir de certas vivências. Isso não é retroceder. Isso é aprender, isso é crescer, isso é seguir em frente. Porque Jesus passou por cada uma dessas etapas e nós não iremos fugir de nenhuma delas. Ao nos fazer menor, nós temos que olhar o outro com respeito, com benevolência, com paciência, compreender o seu tempo, isso é amor. Amar não é passar a mão pela cabeça, é direcionar, não é impor, mas é mostrar o caminho, cabendo ao irmão escolher até onde ele pode ir e se ele quer realmente ir. Quantos irmãos nossos aí estão, encarnados ou desencarnados, sofrendo pela inércia, por acreditar que a vida é apenas essa passagem e não se prepara. E nós, espíritas, espiritualistas, que temos esse conhecimento e temos essa possibilidade de seguir sendo um bom exemplo, que é isso que o Mestre nos pede, que sejamos bons exemplos uns para com os outros, que venhamos a fazer o sentimento realmente brotar, porque se eu aqui estou sendo uma pessoa digna, uma pessoa que respeita o outro, que busca auxiliar o outro, e alguém está a me observar, ele vai aprender alguma coisa. Mas cada um de nós tem seu próprio tempo. Senão todos nós estaríamos na mesma condição evolutiva, e isso não ocorre. E isso nós vemos na conversação entre os discípulos. Cada um compreende a sua maneira. Mas o mestre que ali está compreende que cada um tem seu próprio tempo. Servir é um ato de amor. Ouvir é um ato de amor. Direcionar é um ato de amor. E o amor é a proposta educativa de Deus. E foi isso que o Mestre nos trouxe. Esse irmão querido, ele veio nos trazer a lei do amor. E a lei do amor abrange todas as outras leis. E ela é fundamental para o nosso desenvolvimento, para o progresso que queremos alcançar. O Espiritismo, ele abriu os nossos olhos, mas só com a nossa permissão. Porque é preciso que venhamos a permitir que o Espiritismo adentre em cada um de nós. Que as lições adentrem em nós.
Hoje nós conseguimos realmente compreender o que Jesus quis nos passar, o que ele quis realmente direcionar a cada um de nós. Hoje nós enxergamos a bondade de Jesus, não apenas como um professor, mas como irmão, como ser que Deus deu a responsabilidade de nos orientar. Como espíritos, estamos aqui desenvolvendo a nós mesmos, trabalhando para vencer as nossas mazelas, caminhando consciente de que vamos tropeçar, vamos cair, mas vamos nos levantar. Porque se eu não tenho fé, eu não consigo dar um passo adiante. Se eu não tenho a esperança que é irmã da fé, eu não acredito no amanhã. E eu preciso acreditar no amanhã. Eu necessito acreditar na vida. Acreditar em Deus. Eu sinto que Ele rege esse mundo, que Ele me guia através de Jesus. É o amor. É um percurso longo, porque muito temos que trabalhar dentro de nós. Como simples ignorantes, nascemos, fomos criados, mas ainda assim iluminados. E a luz que nós não acreditamos possuir, ela aqui está dentro de cada um de nós. E são através dos trabalhos que nós realizamos em prol do outrem, seja ele qual for, que faz com que essa luz brilhe, porque permite que venhamos a buscar conhecimento, a buscar a ação. Nós somos criaturas que necessitamos de ação. O Espiritismo nos traz tanto conhecimento, mas ele nos pede ação. Porque é através da ação que nós nos transformamos. É através da convivência com o outro em que sofre que nós amamos. Que nós deixamos de lado um pouco o egoísmo que ainda nos aprisiona. A vaidade e o orgulho. Ao estender a minha mão para o meu irmão, eu faço a minha luz brilhar. É silenciar no momento oportuno que eu acabo por crescer. Porque é preciso servir. E servir com amor. Compreender que a dor é educativa e que fui eu que pedi por ela. E que eu preciso enfrentar, porque se ela aqui está, é para que eu cresça, para que eu me torne um ser melhor cada vez mais. Como o amor é necessário para nós. Porque quantos irmãos estão aí a alimentar o vazio em seu íntimo, cegos por vontade própria, por não saber enfrentar as próprias dificuldades, por ter medo de enfrentá-las, por preferir a dor, mas não a dor educativa, a dor que o faz vítima. Mas nós não somos vítimas.
Nunca seremos vítimas, porque nós somos espíritos que escolhem o próprio destino e que acreditam na própria vitória. Muito embora a veste carnal nos conduza ao materialismo, às imperfeições, nosso espírito luta para vencer a si mesmo, para passar de ano, para conquistar novas oportunidades. Quantos choram, quantos estão perdidos nos umbrais, quantos encarnados estão aí solitários, e quantos de nós aqui estamos que podemos estender a nossa mão ao nosso irmão e não fazemos. Não fazemos por inércia, não fazemos por acreditar que não somos capazes. Mas nós somos. Jesus acredita em nós. Deus acredita em nós. Aqui estamos, cada um de nós, a buscar. Não são as palavras bonitas que vencem as nossas mazelas. Não é só escutá-las. É trabalhar, é analisar, é vivenciar experiências que venham a ser produtivas. Enxugar a lágrima do outro é enxugar a lágrima de Jesus. Vestir o teu irmão, alimentar, é alimentar a Jesus, é vesti-lo, é amá-lo, em sua essência, respeitá-lo, não por ele ter sofrido na cruz, porque ele veio com a sua missão, e essa era a sua missão, passar rapidamente neste planeta e mostrar que nós somos capazes, apesar da dor, apesar das perseguições, apesar das humilhações, nós somos capazes. Então, ele veio nos mostrar o caminho da nossa salvação. E quem pode trilhar essa salvação e esse caminho somos nós. Ele é o nosso modelo e guia, mas cabe a cada um de nós trabalhar nesse percurso que aqui estamos, conscientes como nós estamos, em buscar sempre o melhor, sem temer o julgamento, o apontamento e a desconfiança. Somos crianças, embora não compreendamos. Somos espíritos que, embora não saibamos a nossa idade, possivelmente somos crianças. Crianças que precisam se educar e que precisam seguir os caminhos do Mestre Jesus. Não é difícil segui-lo, principalmente quando nos predispomos a seguir. Talvez não sigamos da mesma forma, mas o ato de pensar, de tentar, nos fortalece. Nós não precisamos correr, é um passo de cada vez. Porque através destes passos, que lá adiante, nós vamos perceber, ao nos virar para trás, o quanto nós nos modificamos, o quanto nós nos melhoramos. E acredito que não tenha uma pessoa, um irmão, nenhum de vocês que aqui estão, que ao olhar para trás, não vejam
como já mudaram o pensar, o agir e o sentir. Não se trata de se escolher um caminho certo ou um caminho errado, porque o caminho é o caminho. Ele é único. A minha compreensão é que poderá me levar aos equívocos, mas também aos acertos. Então, são etapas nas nossas vidas das quais nós não podemos escapar. E o dever que nós alimentamos dentro de nós, o dever de agir com bem, o dever de pensar no bem, o dever de amar, às vezes, nos paralisa, porque nós precisamos agir com leveza, com puro sentimento. Nós precisamos realmente nos enxergar como essa luz que o Mestre Jesus nos diz que somos. Nós temos tanta responsabilidade com todos que nos acompanham, com todos os espíritos que são convidados a se aproximar de nós, a estudar conosco, nos nossos grupos de estudos, nos centros. Nós temos responsabilidade. E se aqui estamos a nos responsabilizar, é porque é chegado o momento de deixar para trás tudo aquilo que nos prendia e que nos cegava. É hora do trabalho, somos convidados ao trabalho. Como trabalhadores da última hora, nós precisamos nos mover. Nós precisamos amar, perdoar, respeitar. E para isso, só o trabalho poderá nos auxiliar a desenvolver os sentimentos mais nobres. Portanto, confiem, acreditem e façam a sua luz brilhar. Nós vamos chegando ao final, então temos um tempinho para colocações, para questionamentos, fiquem à vontade. Nenhuma pergunta, nenhum questionamento. Eu espero, então, que vocês tenham compreendido o quanto importante é nós. Eu que agradeço. O quanto importante é nós, enquanto espíritas, assumirmos as nossas responsabilidades, às quais nós nos comprometemos. Não é importante saber quem fomos, nem saber realmente o que nos comprometemos. Mas se nós formos analisar o nosso trabalho hoje, enquanto espíritas, se nós formos observar as nossas ações, nós podemos perceber que estamos cumprindo a nossa missão. Porque nós estamos trabalhando, tentando nos transformar através da ação, através do amor. Então, o olhar para frente é olhar um futuro luminoso, é olhar para Jesus e compreender que Ele sabe das nossas fraquezas, mas também sabe das nossas capacidades. Guilherme, você gostaria de fazer alguma colocação? Com certeza, Rosenilda. Agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando sobre os ensinamentos e reflexões que a Amélia Rodrigues faz, e lembrando, enquanto você estava falando, discorrendo e reflexionando sobre o capítulo,
Vem então a seguinte questão. Temos de servir a todos, independente das adversidades, das situações. Diz o Cristo: no mundo só tereis aflições. É um pouco assustador para aqueles que começam a vislumbrar o caminho, mas há o consolo. Eu venci o mundo. Vós sois deuses, não os deuses do conto, mas deuses em potencial, que podem modificar o mundo no simples ato de servir. Então, encerro a minha fala lembrando do conselho amigável do Dr. Bezerra de Menezes, onde exora: vivei Jesus, divulgando pelo pensamento, pelas ações. Vivamos o Evangelho, porque o nosso lema, que não deve perder-se sob nenhuma hipótese, é o que o emérito codificador anuncia: fora da caridade não há salvação. Muito obrigado a todos. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Nós vamos agora fazer a prece final. E desejo uma ótima semana, de muita paz, de muita luz, de muitas batalhas vencidas. Sempre acreditando e confiando em si mesmo e na presença do Mestre Jesus na vida de cada um de nós. Nós é que agradecemos, Ju. Marlis, muito obrigada. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, conscientes de que somos espíritos, trabalhando diariamente para transformarmos em seres melhores. Vamos agradecer à vida, ao Pai, a Jesus, a cada ser que aqui caminha ao nosso lado, sejam eles conhecidos ou não, estejam eles em momentos de dores ou de alegrias, encarnados ou desencarnados, sejamos gratos, porque esta é a nossa família espiritual, a nossa verdadeira família, e é essa família que nos impulsiona a avançar, é essa família que nos faz levantar. Muita luz e muita paz para todos nós. Que assim seja.